analista do comportamento dos Estados Unidos, que é uma profissional que tem o BCBA, o BCBA, que é a certificação internacional, a principal certificação internacional de análise do comportamento. Essa profissional, ela tem um podcast. E nesse podcast, que inclusive nem é um podcast tão novo não, é um podcast que foi ao ar no dia 10 de maio, né, segundo dados aqui do Spotify. Então, teve um podcast e essa profissional, ela se chama Kyla Perry. Então, a Kyla, ela estou citando o nome porque é de conhecimento de todos que estão comentando sobre isso sabem quem é, estão citando nomes. Então, o podcast é um podcast que tá público, que eu já fiz um post sobre isso, então vou citar o nome da profissional por todos esses fatores que eu coloquei para vocês. Então, o que acontece? A Kyla, junto com o seu convidado, quem que era o seu profissional convidado daquele dia? Ela tem uma série de convidados nesse podcast. E ela, junto com o profissional que ela convidou, que era um professor que dá aula no ensino médio em uma escola particular da Califórnia, ela estava com esse professor e com outros 2 parceiros ali que apresentam, que conduzem junto com ela esse podcast. E aí o que aconteceu? Esses 2 profissionais que estavam junto com ela, um é também um analista do comportamento, que é o Adam. Depois ele fala que ele é um analista do comportamento, ele é um BCBA. E uma outra profissional que se chama, uma outra pessoa, na verdade, que se chama Kate, que eu não sei se ela é uma analista do comportamento, se ela é uma BCBA ou não. Mas estavam, então, essas 4 pessoas nesse podcast. Nesse podcast, foi levantada a seguinte pergunta. A questão ali, né, que começou era a seguinte. Deixa eu até tentar pegar aqui. A seguinte pergunta foi trazida, que foi o seguinte. Nós devemos matar as pessoas com deficiência ou mandar eles para longe, né? Send them away, né? Send away, mandar eles para algum lugar, mandar eles para longe. Nós deveríamos matar as pessoas com deficiência porque essas pessoas, ela fazendo a pergunta para esse professor, né? Porque essas pessoas, elas são pessoas que não contribuem para a sociedade. Elas não são ativas na sociedade. Então, será que essas pessoas deveriam ser extintas da sociedade? Foi a pergunta que ela fez para esse professor nessa discussão. E aí, qual que era o ponto que eles estavam com? Ela já começou com essa pergunta ali, o podcast, ela já fez a introdução de quem ele era, mas ela já começou com essa pergunta. O que me parece é que fora do ar, eles já estavam conversando antes deles entrarem no ar para começar gravando. E a história por detrás dessa pergunta é que esse professor disse, depois ele foi desenrolando, ela fez a pergunta e ele começou a contar uma história. E a história que ele conta é a seguinte, que um aluno dele, um dia na sala de aula, ele é um professor que dá aula, não é uma disciplina que nós temos aqui no Brasil, mas é uma disciplina de direito cívico, como eles discutissem sobre direitos, sobre a sociedade, enfim, reflexões. Isso alunos de ensino médio. E aí ele conta que um aluno dele um dia perguntou assim, ué, professor, mas então será que a gente não deveria tirar do mundo, excluir do mundo todas aquelas pessoas que não contribuem com a sociedade? Será que a gente deveria, então, eliminar essas pessoas, né? Aquelas pessoas que só consomem da sociedade, que só, provavelmente o que ele falou, consome recursos, consome dinheiro, consome assistência. Será que essas pessoas, então, não deveriam ser eliminadas da sociedade? Como que seria o mundo se nós não tivéssemos essas pessoas na sociedade? Então, esse professor conta que esse aluno fala isso. E aí ele fala assim, olha... Então ele tá contando o que ele falou pro aluno dele. Ele fala assim, olha, se a gente for analisar de uma maneira prática,
Sim, é a resposta que ele deu, tá? Não sou eu, Michelle, que tô falando. Se a gente for analisar de uma maneira bem prática, bem objetiva, sim. Mas, se a gente for analisar de uma maneira humana, essa é uma ideia terrível. E isso, inclusive, já foi tentado se fazer isso, né? O nazismo tentava fazer justamente isso. Eliminar todas aquelas pessoas que eles julgavam que não estavam dentro de um padrão que eles enxergavam como normal, como produtivo para se ter uma sociedade perfeita dentro dos padrões, né, que ali eles criaram naquela época. Mas o tema aqui não é falar de nazismo, né? Então, e aí eles, né, esse professor fala aí do nazismo, e aí eles começaram, né, tanto esse professor quanto a Kyla, essa analista do comportamento, quanto as outras pessoas, começaram a discutir o que é uma pessoa contribuir para a sociedade. Como que a gente pode medir uma pessoa que contribui para a sociedade? Qual que é a medida? É uma pessoa que quem paga mais impostos é quem contribui mais, quem trabalha mais, quem tem cargos importantes. Enfim, como que a gente mede quem contribui para a sociedade e quem não contribui para a sociedade? Então a discussão deles era em cima disso, né? Qual que é a métrica que nós vamos utilizar para saber se uma pessoa ela está contribuindo ou ela não está contribuindo para a sociedade? Então eles começaram a trazer essa discussão e a falar assim, olha, como que a gente vai ver, né, que alguém está contribuindo ou não? E aí, esse outro profissional que estava no podcast, que é uma analista do comportamento também, que é um BCBA, que se chama Adam, ele fala assim, olha, aí ele conta da prática dele, que ele trabalha com indivíduos autistas que muitas vezes precisam, e ele usa a palavra, né, que são severos, que são indivíduos que nós temos que mudar o comportamento deles para que eles possam viver em sociedade. E aí na fala dele eu sinto uma crítica que ele faz ao movimento da neurodiversidade, de que assim, então a gente tem que aceitar todo mundo como eles são. Então ele traz essa crítica, né? E aí o que me chamou a atenção é que tem uma hora que ele fala assim, olha, os indivíduos autistas ou com uma deficiência, eles contribuem com a sociedade, porque, por exemplo, eu trabalho e eu sou pago e eu pude comprar a minha casa e eu posso pagar as minhas contas graças ao trabalho que eu executo com esses indivíduos com deficiência. Então esses indivíduos, eles contribuem com a sociedade dessa forma. Será que essa não é uma forma de que esses indivíduos contribuiriam com a sociedade? Ou seja, o que ele está querendo dizer, né? Se nós precisamos de serviços para atender essa população, esses indivíduos, eles atuam na economia, geram renda para as pessoas. Então, ele fazendo essa análise, né? O que é algo que eu achei ridículo, a forma de ver, a forma como ele colocou, né? Uma forma, exatamente, rasa, egoísta. Nem sei adjetivar, mas assim, quando eu ouvi, eu falei assim, não acredito que ele tá falando isso num podcast, né? Porque não é que a gente tá dizendo que você não possa ganhar dinheiro fazendo um trabalho honesto, trabalhando com pessoas com deficiência. Esse não é o ponto. Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro se você assim for competente, se você fizer por onde. O seu dinheiro vai ser fruto do seu trabalho, um trabalho honesto, um trabalho digno, bem feito, e tá tudo certo. Mas você tem esse tipo de pensamento de achar que o indivíduo com deficiência, a única forma ou as poucas formas que ele contribuiria com a sociedade é porque ele gera emprego e ele gera trabalho para outras pessoas e assim você pode comprar sua casa e pagar suas contas? Porque ele falou, não, porque eu consegui comprar minha casa e eu pago as minhas contas. Assim, eu achei muito grosseiro, muito antiético, muito desumano da parte dele. Não gostei.
é um profissional, é um americano, é um BCBA, né? Então, para vocês verem que certificação não torna bom terapeuta. Como que essa pessoa, né? E a forma como ele falou também que eu achei muito grosseira a forma que ele se colocou diante dos indivíduos mais severos, os indivíduos que precisam maiores níveis de suporte. Eu não gostei, sabe? Eu me senti, eu achei muito indelicada, muito inapropriada. Não gostei, achei péssima a fala dele. E essa outra BCBA, essa outra BCBA, que é uma profissional que é a host, né? É a apresentadora, vamos dizer assim, desse podcast. A grande bandeira dela, e aí ela né, tá vivendo um backlash, né? Ela tá vivendo as consequências do comportamento dela. E muitas pessoas estão pedindo a punição dela, que ela perca a credencial dela de certificação, enfim, né? As pessoas estão se manifestando ali na rede social pra fazer, acho difícil que ela perca a credencial dela de BCBA, de BCBA, acho difícil, porque a BACB, eu já fiz diversas críticas a essa associação e eu cada vez mais, graças a Deus, tenho encontrado colegas que veem que essa é uma associação focada em ganhar dinheiro e beneficiar a sua própria panelinha. Que é o que acontece também com as associações aqui no Brasil, que eu já cansei de falar, que são associações que muitas vezes têm 2 pesos e 2 medidas e que querem beneficiar só a sua própria panelinha e tornar mais ricos só as pessoas que são da sua própria panelinha e pegar dinheiro, não fruto de um trabalho, mas muitas vezes fruto de conexões, de quem eu conheço, de quem eu puxo o saco, de quem eu sou amigo. E eu vejo que a BACB, ela é uma associação muito assim. Já falei em alguns momentos que nem se eu morasse nos Estados Unidos ou no Canadá, eu faria o BCBA, eu teria essa credencial, porque eu não gostaria de ter que ficar à mercê dessa associação, não podendo falar e defender aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito, e toda hora tendo que ficar sendo ameaçada por eles, de perder credencial, de não poder falar o que eu penso de muitas práticas e atitudes deles, mas temos muitos colegas que são BCBAs e que têm se mantido firmes e falado e defendido e recriticado a BACB, e isso tem sido maravilhoso. Então, né, fica já esse adendo e essa crítica. E aí uma das coisas que o que essa profissional fez? Ela gravou uma nova introdução para esse podcast, que foi polêmico. Ela gravou uma nova introdução. Inclusive, quando eu fui ouvir de novo hoje, foi quando eu descobri que ela tinha gravado uma nova introdução para o podcast dela. E a justificativa dela, ela tentou ali se justificar. Ela, não me lembro se ela pediu desculpas explicitamente, mas ela tentou se justificar. E a justificativa dela é que ela pensa assim: por que a gente não pode discutir situações hipotéticas? Ela bate na questão da liberdade de expressão, de que não, aqui nós não estamos falando para ninguém exterminar as pessoas com deficiência. Nós não estamos encorajando esse tipo de comportamento. Nós estamos trabalhando com situações hipotéticas, nós estamos questionando, nós estamos aqui no campo das ideias, no campo da reflexão. E aí eu fico pensando que para você ter uma ideia dessa, para isso ser um ponto, para você refletir, pra mim, eu já acho que você é uma pessoa que tem sérios problemas. Porque só o simples fato disso passar pela sua cabeça, porque, como eu falei lá no post, isso nunca nem passou pela minha cabeça. Porque se a gente fosse pensar assim, então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que ele sofre um acidente
e ele se torna dependente, por exemplo, de uma pensão do INSS, no caso aqui do nosso país, do Brasil, então quer dizer que essa pessoa ela perdeu o direito de viver, porque ela vai viver às custas dos contribuintes ativos. Ela vai viver às custas do Estado. E quem banca o Estado? Nós, os cidadãos, que estão ativos economicamente, pagando os nossos impostos. E isso nunca... Então a gente vai... todo mundo que se aposentar e não for mais economicamente ativo e não pagar mais imposto, então quer dizer que essa pessoa, ela não contribui mais para a sociedade. Ou será que o período que ela já contribuiu já é suficiente, ela já pagou a dívida dela, ela merece continuar vivendo nesse mundo? Quem somos nós para questionar quem merece viver ou não? Quem merece continuar aqui nesse mundo e quem não merece continuar aqui nesse mundo? Quem somos nós para fazer esse tipo de reflexão? Então, assim... né? Esse é o nível de indignação que muitos profissionais estão. E aí tem outro ponto que eu ainda não contei pra vocês, que até inclusive eu não coloquei no post, que eu me lembrei até depois. Essa profissional que tem esse podcast, ela tem um perfil no Instagram, essa profissional, ela vai palestrar numa conferência lá nos Estados Unidos, que vai ocorrer lá em Savannah, na Geórgia. Sabe qual que é o nome dessa conferência? E assim, eu não sei a história por detrás dessa conferência, por que essa conferência surgiu, por que essa conferência tem esse nome, quem são as pessoas que estão organizando essa conferência, eu não sei. Mas eu conheço algumas pessoas que irão palestrar nessa conferência. Inclusive tenho um amigo que vai palestrar, o qual é uma pessoa que eu gosto muito, mas não entendi muito ali por que essa pessoa vai palestrar e qual que é a ideia dessa conferência. Mas é uma conferência que chama Conferência Não Popular. A gente não tem a palavra impopular no português, né? Mas seria the Unpopular Conference. A conferência impopular, não popular, né? Se a gente tivesse impopular, seria a ideia do unpopular em inglês, seria essa. A conferência não popular. E essa pessoa vai palestrar nessa conferência. Eu não sei muito bem qual vai ser o tópico que ela vai palestrar, né? Mas ela vai palestrar nessa conferência e é uma pessoa que levantou essa questão. E aí, né, está tendo toda as pessoas estão indo lá no perfil dessa conferência para falar, olha, vocês vão ter uma pessoa que falou isso, palestrando numa conferência, que terrível, e trazendo, né, vários argumentos e várias coisas. Michelle, inclusive, minha xará, que eu já fiz conteúdo com ela, que inclusive foi o conteúdo que saiu essa semana. Michelle, que é uma BCBA, que é autista, minha xará, que eu tenho um tremendo prazer de poder conviver, mesmo que à distância com ela, mas de acompanhar todos os posts dela, né? Ela, acho que o perfil dela é The Autistic Behavior Analyst, mas eu já fiz vídeo com ela, tem aqui tá lá no canal do YouTube, tá aqui no Instagram. E ela mandou várias mensagens, né, pro Instagram dessa conferência. Essa conferência tem um Instagram. Então a gente tem todos esses casos, né, disso ser uma questão. E esses dias pra trás, até conversando com o Gil, meu querido amigo autista também, brasileiro, já fiz uma live com ele, inclusive, e ele estava me contando de algumas questões no Reino Unido, o quanto muitas vezes o autismo não é aceito e o quanto muitas vezes há um preconceito ali no Reino Unido de se falar em controle da população, né, de controle do nascimento de novos autistas, né, ou seja, pais que já têm um filho autista de não procriarem mais, de não terem mais filhos, para que você não tenha
o risco de que você tenha mais autistas e que autistas não tenham filhos. Então existe toda essa discussão. E uma coisa que aconteceu na Noruega, que até eu não sabia, mas isso foi até essa própria análise do comportamento que teve, né, que é alvo aí dessa polêmica, ela até fala, eu não tive tempo, confesso que não tive tempo de pesquisar, mas que na Noruega a população com deficiência ela tá abaixo de 1%, confesso que vou pesquisar, depois vou fazer um post sobre isso. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer testes genéticos e se elas descobriam que elas tinham riscos ou que uma criança, que ela estava grávida de uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, que é possível você identificar isso na gravidez, elas já terminavam a gravidez, elas faziam um aborto. Então isso tem acontecido na Europa. No Brasil, acho difícil essas questões chegarem. Mas assim, não sei, eu acho que eu vivo num mundo tão paralelo que eu nunca parei pra pensar que as pessoas discutiam isso, que as pessoas acreditavam que essa era uma possibilidade, né, de exterminar o autismo, de exterminar indivíduos autistas, de que esses autistas não tenham filhos, de que pais de crianças autistas não tenham mais filhos. Isso pra mim é tão absurdo, né? Então, quando ela trouxe essa pergunta no podcast de, né, que tipo de contribuição, então, o que a gente devia fazer com esses indivíduos? Isso pra mim foi extremamente absurdo, extremamente nada a ver, né? Então, assim, e ela traz uma questão de que, assim, é super normal você discutir isso. É muito normal a gente discutir isso. Como que alguém pode nos criticar pelo fato de nós estarmos levantando essa possibilidade? E aí é como se a gente normalizasse e levantasse questões de assuntos muito pesados, né? Eu me lembro um seriado que eu assistia que chama The Private Practice. E nesse seriado tem um episódio e mostra, é um seriado médico, e mostra uma psiquiatra, onde ela também fazia sessões de psicoterapia com os pacientes, onde ela tinha um paciente que ele fantasiava, ele não chegou a executar num primeiro momento, mas ele fantasiava sobre ter relações sexuais com menores de idade. Pedofilia. Então ele fantasiava. E ele foi buscar, no primeiro momento ele sentia culpa. Ele foi buscar ajuda na terapia. E ele passou primeiro por uma psiquiatra, que também fazia psicoterapia com ele. Depois ele passou com outro psiquiatra. E aí, é como se a gente normalizasse essas questões. Uma coisa é uma pessoa, ela tem esse tipo de pensamento e ela de repente vai buscar uma terapia pra ajudar, ela vai tentar se tratar. Eu já não sei dizer pra vocês se isso é uma doença, se isso é fruto do caráter da pessoa, não vou entrar nessa seara. Mas o ponto é, o que é normal da gente falar e o que não é? Porque se a gente for justificar também tudo sob a ótica da liberdade de expressão, a gente pode falar então qualquer coisa, mesmo que essa coisa ela seja muito desumana, e a gente levantar hipótese de exterminar pessoas. Não, mas eu só tô levantando uma hipótese. Não, mas eu só estou pensando, refletindo como seria uma sociedade sem indivíduos com síndrome de Down, sem indivíduos autistas, sem pessoas com deficiência. Uma sociedade só de indivíduos neurotípicos. Como que seria? Como que seria se eu tivesse um mundo de neurotípicos versus um outro mundo de neurodivergentes? Então, assim,
ela quis levar por esse lado, né? Essa profissional, ela se justificou levando para esse lado. Mas eu achei um tema extremamente desnecessário de ser falado, né? E aí ela fala assim, só porque você só porque isso é um tópico difícil pra você, quer dizer que é um tópico que eu não posso falar sobre? Poxa, algumas pessoas pensam sobre isso, mas não falam, né? Foi o argumento dela, né? Palavras dela que ela fala. Então, assim, pra mim, isso não é um tema que deveria nem ser falado, porque eu esperaria de um ser humano do bem que isso nem passasse pela sua cabeça, que em nenhum momento da sua vida isso passasse pela sua cabeça, isso fosse uma possibilidade para sua cabeça, que você não perdesse, não tivesse 5 segundos com isso se passando na sua cabeça, né? Então, isso é o que eu esperaria de um ser humano do bem, de um ser humano bacana, né? Exatamente, não sei, é o que eu esperaria das pessoas, né? Talvez porque eu tô julgando pela maneira como eu sou, pela maneira como as pessoas com as quais eu convivo são. Então isso pra mim foi muito absurdo, e eu acho que é mais absurdo ainda quando você vê isso de um profissional que já trabalhou com neurodivergentes. Eu não sei exatamente o que essa profissional faz nesse momento. A profissional que é a apresentadora do podcast, eu não sei o que ela faz nesse momento. Mas o outro colega dela, que também é uma analista do comportamento certificado, ele falou que ele trabalha como um gerente de casos com indivíduos autistas, né? Então, assim, a forma como ele colocou, então, a única serventia que essas pessoas têm, talvez, ou uma das poucas que elas têm de contribuir com a sociedade, é gerar renda para os profissionais que trabalham com essa população, e assim esses profissionais seriam economicamente ativos. Então essa seria a única ou uma das poucas contribuições que eles teriam para com a sociedade. E eu fico pensando num profissional desse atendendo indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, quem qualificou esse indivíduo para trabalhar? Michele, todo o processo de certificação que ele fez da BACB, o mestrado que ele fez em análise do comportamento, já que nos Estados Unidos não existe pós-graduação, né? Lá você termina a graduação e vai fazer o seu master, porque é o seu mestrado que vai trazer a sua questão prática. Então, temos um problema onde apenas certificações, provas, X mil horas de prática supervisionada não torna você um profissional digno de atuar com populações em estado de vulnerabilidade. Em especial quando eu tenho indivíduos que não falam, que não se comunicam. E o que eu acho mais perigoso é o discurso de arrogância de muitos analistas do comportamento, onde a sua credencial que você tem não te torna melhor que ninguém, não te torna melhor que um colega, não te torna melhor que a família, não te torna melhor que o indivíduo autista que você está trabalhando. Então a gente precisa tomar cuidado com essa visão rasa que às vezes a gente tem de um profissional, de análise de currículo. Porque se assim fosse, a gente não teria, se só o currículo, se só as certificações elas fossem suficientes, a gente não teria casos de maus tratos, de agressão para com indivíduos autistas, de tentar curar esses indivíduos, essa fala de cura.
disfarçada de ciência, disfarçada de dados, disfarçada de evidência científica, mas que na verdade é uma falta de humanidade e de respeito para com os autistas. Então, pais e profissionais precisam estar atentos. Atentos. E aí, eu até vi um post que um outro amigo querido, né, perfil Rocha Tea, que é autista, colocou. E eu não sei de onde veio esse vídeo, depois eu não perguntei pra ele. Mas de uma mãe dizendo que a sua filha foi agredida pela psicóloga que trabalhava com essa criança. Uma criança não vocal, não verbal, uma criança que não consegue se comunicar. E que ela era super a favor do uso de câmeras dentro da sala. E aí a gente bate tanto na tecla, tanto da importância de dos pais estarem presentes, de eles estarem juntos, eles estarem vendo tudo o que está acontecendo com as suas crianças, com seus filhos, mas também da importância de nós ensinarmos esses indivíduos a se comunicar. E quando a gente fala se comunicar, nós não estamos dizendo falar. Existem indivíduos autistas que se sentirão mais confortáveis se comunicando de uma outra forma que não é a fala. E nós precisamos respeitar isso. E eu sei que muitas vezes nós pais, porque nós sonhamos, nós imaginamos, nós esperávamos que as coisas fossem de um jeito e que as coisas acabam não sendo desse jeito que a gente esperava, talvez a gente não aceite as preferências, as vontades e os desejos dos nossos filhos. E nós, profissionais, precisamos orientar, conscientizar, conversar incansavelmente com esses pais para que eles possam entender que o indivíduo precisa se comunicar, que isso é um direito básico de vida, é um direito básico humano. Nós jamais deveríamos deixar um indivíduo sem se comunicar, sem aprender a se comunicar. E a grande justificativa que nós damos para nós mesmos e que os profissionais talvez deem para os pais ou para si mesmos é que, é por causa do autismo. Por isso que ele não sabe falar e por isso que ele não sabe se comunicar. Será que não é por causa do jeito que você está ensinando, ou a forma como você está ensinando, ou o que você está fazendo, ou o que você está deixando de fazer, que esse indivíduo não está conseguindo se comunicar? Porque talvez você está esperando que ele fale e você não abriu a sua cabeça para pensar que existem outras formas de comunicação. E que 80%, né, nós temos pesquisas que trazem isso, não vou saber dizer para vocês especificamente qual pesquisa, mas já li em diversos locais sobre isso, que 80% da nossa comunicação ela é não falada. E por que vocês não aceitam uma comunicação que não é falada? Então a gente precisa pensar sobre isso também. Por quê? Porque se eu ensino esse indivíduo a se comunicar, se eu ensino esse indivíduo a se defender, eu também consigo prevenir que esse indivíduo passe por situações que de repente não era para ele passar, que não era para acontecer. Situações de vulnerabilidade. Então pense sobre isso. Então, para responder, né, essa pergunta, né, dessa profissional, nossa, a gente devia matar as pessoas com deficiência, a gente deveria mandar elas pro submersível da Ocean Gate, né, que implodiu no fundo do mar, para elas desaparecerem. Meu Deus, como que você chegou nesse pensamento? E se talvez essa pessoa chegou a esse pensamento porque esse professor contou a história do aluno dele, que fez esse comentário, de repente a gente até releva de um menino de 16, 17 anos, 15 anos,
que faz um comentário desse, mas também é de se pensar, né? Qual que é o ambiente desse menino para ele chegar nesse pensamento? Não sei. Mas daí para isso sair de um debate de uma sala de aula e ir para o filtro de uma profissional que já trabalhou com indivíduos neurodivergentes, talvez trabalhe ainda, e isso ser colocado como uma questão que vale a pena discutir, pensar, refletir, gastar energia, isso é muito, muito absurdo, na minha opinião, né? Na minha opinião. Então fica aí a minha reflexão para vocês. Contei esse fato que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se a BACB vai tomar algum tipo de providência. Acho que não. Mas vamos ver se essa profissional, eu acredito que sim, que ela vá palestrar nesse evento. Não sei qual é o tópico, qual é o tema que ela irá palestrar, né? Mas quis trazer essa situação, esse fato, para que vocês saibam que currículo, certificação internacional, mestrado, doutorado não tornam um bom profissional. Isso não é suficiente para você ter um indivíduo bacana trabalhando com os nossos indivíduos neurodivergentes, com os autistas, né? E seja lá qual a necessidade, né? O atraso no desenvolvimento que um indivíduo tenha, ou, né, a necessidade, ia falar especial, mas agora eu aprendi que fiz uma outra reflexão fruto de um post de uma outra colega aqui. Por que a sua necessidade é humana e a nossa é especial? Então é o que eu sempre falo. A gente precisa estar sempre pronto e aberto para desaprender, para que a gente possa aprender coisas novas. E não tem nada mais, muitas vezes, desconfortável e difícil do que desaprender, do que falar uma coisa hoje e amanhã voltar atrás e amanhã repensar. E não ter esse discurso de, olha, o que eu falo tá sempre certo porque é baseado em evidência. Será que tudo que é baseado em evidência é humano? Claro que a gente tem que buscar a ciência, claro que as pesquisas devem ocorrer e a ciência deve evoluir. Graças a isso nós temos a cura para tantas doenças, mas para doenças, né? O autismo não é uma doença. Mas nem tudo que de repente tem evidência é humano e deve ser feito. Será que não tem outro caminho que vai nos fazer chegar do ponto A ao ponto B sem tanto sofrimento para aquele indivíduo, sem gerar um trauma para aquele indivíduo, sem gerar um transtorno de estresse pós-traumático para aquele indivíduo? Um dos pontos que a gente discutiu ontem na prática supervisionada com os alunos foi justamente os autistas agressivos. O que fazer? O que fazer? E até lembrei aqui que escrevi aqui. Esse profissional que eu falei pra vocês que estava nesse podcast, que também é uma analista do comportamento, ele trouxe que eu acho que é na Noruega, não tenho certeza, mas Netherlands, tenho até que ver que país que é em português. Mas em um país da Europa, estavam discutindo a eutanásia para pessoas autistas. Eutanásia, gente. A eutanásia. Acho que talvez era Netherlands que ele falou. Na Holanda, me parece. Não sei, vou pesquisar sobre isso. E trago pra vocês. Tipo, também uma discussão que eu jamais achei que a gente ia falar sobre isso. Isso é uma questão? Isso é algo a se pensar, a ser considerado? Então, assim, realmente não faz parte, assim, da minha visão de mundo, dos meus valores, daquilo que eu acredito como pessoa, como ser humano, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, com as pessoas que a gente quer aprender, porque tá muito bonito e muito na moda falar de baseado em evidência. E aí, em nome das evidências, a gente faz qualquer coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então fica a reflexão
para vocês, para esse domingo, esse primeiro dia da semana. O pensamento que a gente precisa desaprender para que nós possamos aprender novas coisas, novas perspectivas. E é o que eu busco fazer, estar sempre aberta para desaprender, para ter novas perspectivas, para pensar sobre coisas que antes eu não pensava. Mas isso não significa que você não tem uma personalidade, que você não tem uma segurança naquilo que você faz. Porque é importante que tudo que você desaprenda e que você aprenda de novo esteja sempre alinhado com seus valores. É importante que todos nós tenhamos valores. O que é importante para você? O que não é negociável? Né? Então, importante que tudo que você faça, tudo que você fale, a forma como você age, seja sempre alinhado aos seus valores. Essa é uma forma de você nunca se perder. Tá certo? Espero que vocês esse tema tenha sido relevante, dolorido, mas que sirva de reflexão, que vocês saibam de todos esses fatos que estão acontecendo, de todas essas questões, e que fique o aprendizado diante dessas situações e dessas circunstâncias, tá bom?